As minhas saudações fraternais em Cristo Jesus para todos os santificados em Cristo e para todos vocês que neste momento nos acompanham através deste vídeo. E no dia de hoje venho partilhar com vocês uma mensagem. Eu sei que esta mensagem poderá ajudar no crescimento da sua fé. E hoje trago um tema e quero falar sobre uma mensagem que tem como seu tema a minha tarefa diária. Ok. Esta mensagem exatamente quero partilhar com vocês porque sei que na qual dá de ser como cristão, como discípulo de Jesus Cristo, na qual você recebeu uma tarefa e tens como o dever e a obrigação de cumprir com esta tarefa. E se por acaso não fazeres cumprir com esta tarefa, então também terá consigo muitas consequências e que poderão impossibilitar com que você também receba a vida eterna. Então, para começar, o que quer dizer tarefa? A tarefa é um trabalho no exercício do cumprimento da palavra de Deus. E este nosso tema, ela é baseada no Evangelho de São Marcos, no seu capítulo 16, no seu versículo de 15 a 16. Aí onde Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, ela apareceu aos 11 discípulos. Eles estavam reunidos e aí Jesus Cristo encontrou elas numa complicação que outros criam que Jesus havia ressuscitado, mas outros então estavam acreditando sobre a ressurreição do Messias. Então automaticamente Jesus apareceu no meio deles e disse para eles que a paz esteja convosco. E depois de ter então manifestado sobre eles, depois se dirigiu ao Tomé dizendo o seguinte: Tomé, esse aqui é o sinal, por que tu duvidas que eu estou vivo? Então esse aqui é o sinal onde está o prego da minha crucificação. E automaticamente Jesus, depois pegando os seus 11 discípulos e deu-lhes a seguinte missão: ide para o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Aqui é onde está exatamente a tarefa. Então, de ir ao mundo pregar o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o poder de Deus que está dentro do Evangelho, que é a palavra de Deus, só se manifestará aos homens quando os que temem a palavra de Deus tiverem a responsabilidade de levar esta mensagem a outras pessoas. Então, quem será salvo? São aquelas pessoas que estão debaixo do poder do pecado. A palavra de Deus tem como missão libertar as pessoas do poder do pecado e também de perdoar os pecados por meio de Cristo Jesus. E o poder do Evangelho é Jesus Cristo. Então, o Evangelho não terá o poder se exatamente não for acompanhado, não tiver consigo a presença do Espírito Santo. Então, quem tiver a levar a mensagem de Deus, importa que tenha consigo a presença do Espírito Santo para que o poder de Deus se revele ao homem que crer ou que acreditar em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que acontecerá se você e eu não cumprimos com essa tarefa? Então, aí a palavra de Deus no livro de Romanos, se eu não me engano, ela diz que ai de mim se não pregar o Evangelho. Então disse Paulo referido, ele dizia que eu sou devedor tanto para os gentios e não gentios. Então ai de ti se você que recebeu a palavra de Deus não tomar consigo esta mensagem e dar testemunho da sua fé em Cristo Jesus para outras pessoas que neste momento estão morrendo no pecado sem terem a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus. Então é importante que você como cristão, nós como pregadores, não deixemos de anunciar a mensagem do reino de Deus para a salvação de todo homem. Não importa o momento, não importa a circunstância. Não quer dizer que por causa do momento de tribulação que o mundo está a viver, que nós como os cristãos devemos manter-se calados e não anunciar ao mundo a palavra de Deus. O diabo não pode calar a boca da igreja, mas a igreja deve continuar anunciando a sua mensagem, anunciando a mensagem de Deus, mostrando aquilo que é a visão de Deus. A visão de Deus é salvar o mundo, conforme está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que porque que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo que se refere exatamente é o pecado.
pecador. Aleluia. Então é o pecador que Deus amou. Ele amou o pecador, mas não amou o pecado. Por ele ter amado o pecador, foi a razão pela qual que ele enviou seu Filho Jesus Cristo para servir como sacrifício vivo pelos pecados do mundo. E para que todo aquele que vive em pecado, quando crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele receberá o perdão dos seus pecados e será liberto do poder que lhe leva a pecar. Então, por isso que a vida de Jesus Cristo não é para que os homens continuem no pecado, mas ele veio pagar o preço do pecado. Esse preço que nenhum de nós seria capaz de pagar. E nesse é o momento exato de você e eu, que somos pregador, continuando mostrando ao mundo o amor de Deus. Mostrar aos pecadores que se eles crerem no Senhor Jesus, não importa qual seja o pecado, não importa qual seja a sua posição, não importa qual seja exatamente o estilo de vida, a sua conduta, mas enquanto ainda há vida, há oportunidade, há tempo para o homem crer, para o homem receber o perdão dos seus pecados e ter a promessa da vida eterna. Vamos ler o livro de Isaías, no seu capítulo 1. Então aqui tem uma mensagem de reconciliação, de esperança para as pessoas que vivem no pecado. Aqui o profeta Isaías, sendo ele inspirado pelo Espírito de Deus, ele trouxe essa mensagem de esperança para todos aqueles que, pela fé, irão de crer na palavra de Deus. Isaías capítulo 1, no seu versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus diz: venha cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho e escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, branco como a lã. Se forem humildes e obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Olha o seguinte, Deus a convidar. Neste momento Deus está convidando, você está convidando-me a mim. Diz que venha, vamos conversar. Eu sei que os pecados fizeram com que exatamente todo o teu caráter, todo o teu ser se transformou-se em escuridão. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos, ainda que eles sejam escuros, mas eles se tornarão brancos. Porque o único que pode perdoar os pecados, nos purificar de toda maldade, é só apenas Jesus Cristo, só apenas Deus. E tem um momento certo para você receber o perdão dos teus pecados, se reconciliar com Deus, é este. Porque após a morte já não resta mais nenhum sacrifício de perdão. O momento que ainda os homens têm a oportunidade de se salvar, o momento que os homens têm ainda tempo para se reconciliarem com Deus, é neste momento ainda quando temos o fôlego de vida. Então é importante que nós, como pregadores, levemos esta mensagem de Deus para todo mundo. Mas se nós nos calarmos, não levamos a palavra de Deus, mostrando o amor de Deus, mostrando a misericórdia de Deus, e anunciando a vinda do Filho do Homem, e anunciando exatamente o julgamento e a sentença final que Deus dará para todos e tudo nesta terra, então nós seremos os culpados. Então importa que cada um cumpra com essa tarefa. Você, como cristão, não cala, não feche sua boca. Continue a anunciar a palavra de Deus, seja pelo Facebook, pelo WhatsApp, o Instagram, seja qual for a rede. Mas você continue transmitindo a mensagem de Deus, não importa como o mundo e as pessoas irão te falar. Mas você cumpra com o seu dever como cristão de anunciar a palavra de Deus. Jesus Cristo falou a palavra no Evangelho de São Mateus, que por causa do meu nome vocês serão injuriados, serão desprezados, serão levados até em tribunais, serão julgados pelos homens, e quando forem arrastados pelos tribunais, você não se preocupe com o que hão de falar, porque não sou vós que falará, mas o Espírito do meu Pai é que falará dentro de você. Então não importa, não tenha medo, porque sobre você repousa o Espírito de Deus. O Espírito Santo te capacita, te fortalece, e Ele te dará resposta
diante de qualquer pergunta que o mundo irá levantar para você. Mas o importante é você cumprir com a sua missão. Não se cansa, não se cala, porque há muitas almas morrendo no pecado. E a igreja não pode entrar no conformismo deste mundo. E nós, como cristãos que somos a igreja de Cristo, não podemos nos deixar ser corrompidos pelas coisas deste mundo. O diabo está procurando formas e maneiras de desviar o povo de Deus, desviar a visão espiritual, tirar a visão do reino do céu aos cristãos. E hoje em dia temos uma igreja mais materialista do que espiritual. Hoje em dia temos mais cristãos preocupados com as coisas terrenas do que as coisas do céu. Mas isso não é a visão, não é a missão da igreja. A igreja deve se preocupar com as coisas do céu. E neste momento, enquanto vivemos na terra, não devemos deixar de anunciar as coisas do céu. E essa deve ser a esperança que devemos transmitir para todos os homens sobre a terra. Porque a Bíblia fala que o céu e a terra que agora existem, elas se reservam para o fogo. O céu vai desaparecer, a terra vai desaparecer e tudo que nela há será destruído. Agora, ai de mim, ai de ti como pregador, filho de Deus cristão, que se calou a sua boca e deixou de anunciar a palavra de Deus e tem ocultado a verdade. Você será cúmplice de todas as almas que estão se perdendo em pecado. Mas é importante que você, como pregador, e eu como cristão, anunciemos a palavra de Deus, porque a vontade de Deus é que o homem conheça a verdade. E como conhecerão a verdade se os que têm a responsabilidade de anunciar esta verdade calaram suas bocas? Alguns ocultaram a verdade de Deus e procuram trazer a mensagem que agrada aos olhos dos homens, que não agrada a Deus. O importante, o nosso objetivo como pregadores, pessoas que foram constituídos como servos de Deus, como cristão, não é levar a mensagem que agrada os ouvidos da pessoa, mas sim aquela mensagem que está no centro da vontade de Deus, que leva com que as pessoas se reencontrem com Deus. Essa deve ser a mensagem que a igreja de Deus, que a igreja de Cristo, deve levar e transmitir para o mundo. Não deixemos de falar a verdade, por mais que não formos amados pelo mundo. Jesus Cristo foi aborrecido sem causa. E assim também você será aborrecido e odiado por todos sem motivo. Então, o mais importante é que devemos cumprir com a nossa missão. Que Deus da paz abençoe você e também a sua família em nome de Jesus Cristo. Obrigado.